Aleluia. Amém? Então você possa continuar no mesmo espírito, louvando e engrandecendo esse Senhor, clamando pela misericórdia desse Deus para falar em teu coração, para mover em teu coração. Você possa hoje estar ligado no trono da graça e não perder o que o Senhor tem a falar em cada um. Não que o Senhor não tenha falado, não é isso. Mas o Senhor quer falar. Oi. Amém? Aleluia. O Senhor quer falar muito mais, querido. Muito mais. Mas nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor falar muito mais. Quando nós abrimos nosso coração para que o Senhor mova e fala e faça, a guerra aumenta mais, queridos. A dificuldade aumenta mais. O inimigo coloca no seu coração coisas que não são de Deus, para você se dispersar, para você se desligar das coisas de Deus, para você não entender o que Deus quer fazer. Então nesses dias, meu irmão, nesse culto que o Senhor inicia hoje, trazendo uma revelação ao seu coração, e durante 7 domingos nós vamos estar fazendo isso aqui, queridos, que você possa entender o que o Senhor vai falar no seu coração, que você possa absorver e crescer o que Deus tem a fazer na sua vida. Então, em nome de Jesus, não se disperse. Em nome de Jesus, não tema nada. Creia que o Senhor vai fazer infinitamente mais. É aí que é a chave. Muitas das vezes, querido, nós estamos perdendo porque não ouvimos. O que você louvou aqui, o que você aqui proclamou desse Senhor na sua vida, isso tem que acontecer. Ele te quebrar, te fazer, te encher. Ele é seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Sem o Senhor, queridos, nós não vamos em lugar nenhum. Não se engane. Nós somos algo fácil do engano de Satanás. E o Senhor está nos chamando para estar mais agregados, mais somados, mais juntos. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Que o Senhor possa falar grandemente no nosso coração. Senhor, que nós possamos nos esvaziar, ó Deus, e o Senhor possa mover e falar em nós, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus amado, desde agora, Senhor Deus, ó Pai amado, quebra todo impedimento do inimigo, Pai. Ó Pai, toda essa guerra espiritual agora, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Pai amado, possa, Pai amado, cobrir, ó Deus amado, as nossas vidas, Senhor. Coloca aí, ó Pai, os teus anjos guerreando a nosso favor, ó Deus. Ó Deus amado, como o Senhor mostrou ali, ó Deus amado, faça isso hoje, Deus. Ó Pai amado, em nome de Jesus, que todo aquele que crê, que todo aquele que quer, Senhor Deus, o Senhor faça mover, ó Pai. Faça mover aqui, faça mover ali naquelas crianças, Deus. Muda a história do teu povo, Senhor. E nós aqui, como igreja do Senhor, abrimos o nosso coração e pedimos: Senhor, muda-nos, transforma-nos. Deus, transforma-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós, como Israel de Deus, como povo de Deus, precisamos ficar atentos às profecias e revelações do Senhor na sua palavra. O Senhor pode usar de todas as formas? Sim. O que eu vou contar para vocês aqui foi o Senhor quem trouxe. O Senhor tem falado a essa congregação, e eu louvo o Senhor porque Ele não tem deixado de falar. Obedecer é outra história, mas o Senhor não deixou de falar. E o Senhor me levou no estreito ali e me mostrou todas essas coisas, e mandou lembrar a vocês que para vocês examinar as Escrituras, porque elas falam de Jesus, elas testificam das coisas do céu. Então você possa cumprir, examinar as Escrituras. Não deixe de examinar as Escrituras. Muitas vezes você quer examinar e procurar em outras pessoas, em outro irmão, em outro isso, em outro aquilo. Muitas vezes você procura até autoajuda, mas sem essa palavra não vai adiantar. Satanás está levando o seu dinheiro, meu irmão. Satanás está levando o seu dinheiro, minha irmã. Porque você simplesmente se examinar a Escritura, o inimigo te abandona. Ele não te acusa, não tem como ele te acusar. Ele pode armar laços, ele pode jogar você em qualquer lugar, mas como você louvou aqui,
O Senhor é contigo. Nós não ficamos maravilhados com as coisas de Deus? Nós cantamos aqui, maravilhados com o que o Senhor nos vê. Então vamos continuar querendo isso, crescendo nisso, buscando isso. Acusações, ataques, vai acontecer em todo Israel, vai acontecer em todos nós, mas cabe a nós voltar ao Senhor, cabe a nós buscar a orientação do Senhor e aí crescer. Porque o que o Senhor vai contar para vocês aqui hoje implica grandemente a vocês, a todos nós, Israel de Deus na terra. Então, quero que você possa hoje sair daqui com essa palavra e entender o que o Espírito de Deus vai falar. O Senhor tem falado em toda a terra. Toda orientação o Senhor tem dado pelas suas Escrituras, tem mostrado pelas suas Escrituras, a todas as igrejas, a todos os ministérios. Então, se nós não focarmos nessa palavra, não buscarmos nessa palavra, não entendermos essa palavra, nós vamos ficar como muitos que o Senhor me mostrou, como muitos que o Senhor tem revelado. Muitas igrejas e muitos ministérios já não buscam a orientação de Deus 100%. Já não buscam e já estão adaptando as suas igrejas ao mundo. Estão adaptando as coisas do mundo, as coisas que Deus pediu para que nós saíssemos do mundo, saíssemos daquelas coisas, não voltássemos lá nem por curiosidade, porque é muito perigoso. Nós vivemos no mundo como não fôssemos do mundo. Se nós vivermos no mundo achando que nós somos como o outro, nós vamos perder. O Senhor tem nos exortado há um longo tempo, daqueles que professam uma fé e não vão entrar no céu, daqueles que professam curas e não vão entrar no céu, daqueles que são usados de inúmeras formas e não vão entrar no céu, porque o próprio Senhor é quem falou. Nós precisamos ficar atentos a essas coisas, querido. Nós temos que buscar e examinar a palavra de Deus para que a gente não saia do propósito de Deus. Se nós sairmos do propósito de Deus, meu irmão, nós já perdemos. Se nós formos buscar adaptação com as coisas do mundo, nós já perdemos. Eu pergunto a você, por que Deus revelou a João o Apocalipse? E uma parte ali, ele trouxe a igreja de Deus, aos ministérios, aos ministros da casa de Deus. Porque ele falou aquelas 7 igrejas, aquelas 7 cartas, e porque ali se via mais problemas do que solução. Porque ali, 2 poucas igrejas, que não tinham tanta força e procuravam fazer, e procuravam ali fazer, não vão perder agora, não vão perder o favor de Deus, mas ainda falta alguma coisa, e ele deixava no final de cada carta, a cada igreja, a cada anjo da igreja, ele deixava ali aquela exortação: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarde o que tens, para que você não perca a sua coroa. Troca as suas vestes por vestiduras brancas. Vai reinar com o Senhor aqueles que forem fiéis até o fim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, diz assim. Vamos lá? 1 Tessalonicenses. Se você quiser acompanhar na palavra, meu irmão, acompanhe. Essas mensagens vão chegar em muitos corações. Não vai ser só aqui dentro da igreja, mas vai ser em todo Israel nessa terra. Vocês vão ver, o Senhor vai mostrar a cada um de nós, vai falar a cada coração de cada Israel. E não se engane, não foi só comigo, queridos. Deus me trouxe um exemplo e eu ali falei: Senhor, por que essa incumbência? Mas eu tenho certeza, Deus, que não sou só eu, que tem muito mais de 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal, às coisas do mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem à noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Fique espírito de oração, querido.
Em um bom dado momento aqui desse culto, eu vou ter que trocar algumas coisas, fazer algumas coisas, amém? Mas é para o nome de Deus ser glorificado. Fala, Senhor, eu não quero perder minha bênção, eu não quero perder. Senhor, desde já envergonha esse demônio. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem à noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo o capacete, a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Guarda esse pedacinho aí, queridos. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O que o Senhor tem colocado em nosso coração, e a gente tem buscado em fazer aqui para você, queridos, é colocar isso no seu coração. Exortar, é ensinar, é edificar. O Senhor tem feito assim comigo, e eu estou buscando o máximo de tudo, de todo o meu coração, para trazer assim, para não fugir dessa palavra. Porque no dia que eu sair do texto e não trazer dentro dessa palavra, o Espírito Santo não vai estar em mim. Mas enquanto eu estiver dentro do texto, a palavra de Deus prova. Ele morreu por nós. Então, quer, queridos, você vigiando, quer você dormindo, vivamos juntamente com Ele. O Senhor vai falar coisas tremendas no coração de cada um. Amém? Então o Senhor deixa tudo isso aqui, queridos, para que amanhã, para que no dia do Senhor não tenha justificativas, que nenhum de nós venha se justificar diante dele, porque não vai ser momento de justificativa nenhuma, de justificar em nada. O Senhor nos dá a oportunidade da correção quando estamos nessa terra. É nessa terra que é uma transformação. É nessa terra que você conhece a Jesus como Senhor e Salvador. É nessa terra que você começa a mudar a sua vida. É nessa terra que você passa a ser uma nova criatura. É aqui que você tem que ser nova criatura. Muitas das vezes as pessoas confundem os textos bíblicos e acham que vão ser melhores e que vão ter coisas melhores quando estiver com o Pai. Não, é nessa terra. Mas o Senhor não fala de bens, querido. Essas coisas acontecem nas nossas vidas. Não é coisas terrenas, são coisas espirituais. Se eu não aprender as coisas espirituais, como eu vou andar em espírito e como eu vou morar com Deus, que é espírito? Porque adianta me ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma e ir para o inferno? Todos nós prestaremos contas ao Senhor. A correção, o arrependimento, a mudança, temos que fazê-lo aqui. Temos que aprender isso diante de Deus, querido. Muitas vezes nós queremos fazer de outros jeitos. Senhor, eu vou melhorar primeiro, depois eu venho. Senhor, eu vou buscar as outras coisas primeiro, depois eu venho. E Deus fala assim, mas eu falei para você vir como está, e vai haver mudança e transformação. E muitas vezes nós queremos inverter as coisas. Deus fala com você hoje, enquanto você procura inverter as coisas, você vai distanciando dele. Você vai perdendo o que o Senhor tem a fazer na sua vida. Então busquemos a mudança nesse tempo. Busquemos a mudança nessa terra. Se esforce como pessoa, como casal, como família. Se esforce. Paga o preço. Se prostra poderosamente na presença de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui. Deus fala com você que você está com vergonha de buscar a face dele. Por que com vergonha de buscar a face do Senhor? A coisa que Deus mais ama é quando você vai a Ele. Pai, eu preciso de Ti.
Senhor, eu preciso da sua mão. Senhor, eu preciso de transformação. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Fala para o seu irmão assim: eu não vou dormir mais. Não vou dormir mais. Fala para o seu irmão assim: eu vou ser aquele que vigia, aquele que guarda, aquele que espera no Senhor. É isso, queridos. Por que Deus está preparando o seu coração, queridos? Porque hoje o Senhor te confronta. Esquece que eu estou aqui e ouça o que o Espírito diz. E como o Senhor me mostrou ali, nós já estamos estamos sendo observados. Mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Mas como o Senhor é maravilhoso, e como Ele coloca as coisas em cada lugar, certinho. Os anjos em posição, o seu olhar em toda Israel, em toda a congregação nessa terra. Todos os cultos que aconteceram hoje, queridos, o Senhor sabe, o Senhor viu. O Senhor conhece e sabe. Há um tempo atrás, não tem muito tempo, eu não guardo muito dado, o Senhor me levou a uma visão em sonho. Uma visão em sonho, querido, é tão real, que é como estou vendo vocês aqui. Como João viu. Como há o relato na palavra de Deus, que não sabe se ele estava no corpo ou fora do corpo. De tão real que é. É tão real que você sente que o seu coração dispara, que a sua respiração fica ofegante. Mas ali, o Senhor me levou nessa visão. Na primeira vez que o Senhor me mostrou, eu não aprofundei naquilo. Eu comecei a orar e clamar por cada um de nós aqui. Por cada um que o Senhor me falava, por cada um que o Senhor me lembrava, por cada um que o Senhor colocava um nome na minha boca, no meu coração. E eu comecei a clamar e orar. E já tem um tempo que o Senhor tem falado, já tem um tempo que o Senhor tem mostrado, e já tem um tempo que o Senhor tem nos preparado para chegar ao ponto que o Senhor quer fazer agora. As outras coisas, querido, não se preocupe que virão. Os milagres virão, a prosperidade virá, a cura virá. Mas para que tudo isso aconteça, nós temos que aprender primeiro, pela palavra de Deus, quem é Deus. Nós sabemos quem é Deus mesmo? Nós sabemos o ato de Cristo ao nosso favor, a entrega dele ao nosso favor? Ou nós queremos exigir coisas de Deus sem nem conhecer a palavra de Deus direito? Se eu não alimento dessa palavra, se eu não busco essa palavra, se eu não medito dessa palavra, como diz o Salmo 1, como eu vou entender as coisas espirituais? E passou um tempo, e o Senhor me visitou a segunda vez com o mesmo sonho, com a mesma visão, tudo igualzinho. E eu, querido, em partes entendi, em partes ficava assim, sabe, buscando direcionamento de Deus, buscando entendimento de Deus. E quando eu voltei ali daquela visão, eu comecei a clamar ao Senhor. E comecei a pedir ao Senhor para revelar mais, para falar mais no coração de cada um, na minha vida. E aí o Senhor foi revelando. Tinha algumas conversas que eu tinha com alguns irmãos, o Senhor revelava. Pessoas que nem me conhecem, o Senhor revelava. Eu fui a um certo lugar pegar um documento, e a funcionária lá do setor, uma senhora, eu fui lá pegar um documento, queridos. Eu não fui lá pregar a palavra de Deus, eu não fui lá como ministro de Deus, eu fui lá pegar um documento. Eu falei, Senhor, você comigo naquele local, que eu entre e saia ali em paz.
Porque mexer com o órgão público é complicado. Eles se acham o dono da verdade, eles se acham o dono de tudo, sendo que eles não são nada. Sabe o que aconteceu, querido? Não perguntei nada para ela, Chico. Quando eu entreguei minha identidade para ela, ela olhou meu nome e falou: nossa, chama Laércio? Eu falei: está escrito aí. Aí eu conheci um Laércio, pastor. Ele desgraçou a minha vida. Contou tudo, queridos. Tudo que se fazia naquela igreja. Tudo que se fazia ali. E dava a entender que ela tinha assim, até uma queda para ele física. E a mulher foi falando. Isso lá na sessão do negócio lá, de um departamento do governo. Eu falei: gente, eu quero só meu papel ir embora. O Espírito de Deus falou comigo: escuta, porque você vai falar no final. E depois que ela falou aquilo tudo, queridos, eu vi o ódio, eu vi a amargura, eu vi a falta de perdão, eu vi tanta coisa que eu vejo na Israel de Deus, que eu vejo no nosso meio, que eu vejo a cada dia, em cada vida. E ali ela foi falando, e Deus foi me trazendo na visão, e Deus foi me levando na visão, e Deus foi me levando ali às igrejas, às 7 igrejas, e aos 7 ministros da igreja, aos 7 anjos da igreja. Uma certa hora virou e falou assim: mas era uma igreja poderosa em oração. Me explica uma coisa, irmão, uma igreja que é poderosa em oração, como é que ela desanda e como é que ela se perde se ela é poderosa em oração? Então ela se enquadra numa daquelas igrejas lá. Então o Senhor deixou ali, porque é para toda igreja na terra. E não se engane, cada homem de Deus, cada mulher de Deus vai ter que se prestar contas diante dele. Como que eu posso fazer uma coisa correta e fazer 10 coisas erradas e falar que é uma igreja poderosa em oração, mas acontecia isso, isso e isso? Uma igreja igual de Coríntios, uma igreja igual de Efésios, uma igreja. Eu, você, essa Israel espalhada na terra, esse número de crentes no mundo afora. E na hora que ela terminou, eu falei assim: por favor, senhor, meu documento está pronto? Tá. Deixa eu te falar com você. Você precisa de ler Apocalipse capítulo 2 em diante, as cartas às igrejas, porque você se enquadra naquilo ali. Porque você não é melhor nem é pior. Você só quer julgar, mas não quer ser julgado. Então nenhuma coisa nem outra. Medita no que Deus tem falado, no que Deus tem te mostrado, e fica na paz, e que o Senhor te abençoe. E eu saí dali e falei: Deus, eu quero falar a tua verdade, eu quero falar a tua vontade, o teu querer, que doa a mim, que doa a quem for, mas que seja para a salvação, que seja para o crescimento. Então muitas das vezes, quando você é corrigido, não questiona não, glorifica, põe o seu joelho no chão e vai orar. Quando o Senhor me repreende, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor, eu vou me prostrar diante dele, eu não vou ficar reclamando, remoendo coisas. Não, eu faço isso para Deus, Deus fez comigo, faço aquilo para Deus, Deus fez comigo. Não, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, e eu aceito, porque alguma coisa aconteceu, e o Pai me mostra onde eu falhei, onde eu errei, para que eu cresça, para que eu seja bênção, para que a sua vontade se cumpra na minha vida. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Uma preparação para um culto, querido, você tem que guerrear, você tem que lutar. E eis que eu trago para vocês a visão. Eu fui levado pelo Senhor num local, tinha 7 cabanas. Imagina aquelas cabanas que você vê, aquelas cabanas de índio que passa no Globo Repórter, passa nesses jornais aí. Só que tem de gigantesca. Cada cabana era gigantesca. E eu cheguei ali, e cada uma tinha um representante.
Cada uma tinha uma pessoa já me aguardando. E só essa pessoa, só esse representante podia falar comigo e eu com ela. Só, mais ninguém. E a cada vez que o Senhor me revelava, eu ficava com o coração chateado, com o coração pesado, triste em alguns momentos, com medo em alguns momentos. E o que o Senhor fez? O Senhor colocou uma comitiva de anjos ao meu redor, anjos guerreiros. Hoje eu conversando com o pastor Alex, eu falei que ele falou: pastor, eu escuto eles batendo no escudo o tempo todo. E a cada movimento meu, e a cada gesto meu, e a cada expressão minha, eles mudavam de posição, eles colocavam numa estratégia de guarda. Era uma coisa assustadora. Não precisava se falar nada. Eles não olhavam para mim, eles não falavam nada comigo, eu não perguntava nada. E aí eles montavam aquela estratégia, e o tempo todo eu era guardado. Continuando. Aquele representante que falava comigo, eu não vi uma forma concreta em seu rosto. Não via. Como eu vejo cada um de vocês aqui, eu não via nele. Mas a sua voz era uma voz irônica, era uma voz de crítica, era uma voz de desafio. De desafio. Se você não estiver no Senhor, vai ser difícil passar esse desafio. Em todas essas cabanas, nessas 7 cabanas, eu vi crentes. Não tinha nenhum que não era crente. Eu vi crentes em Jesus Cristo ali, irmãos, conhecidos. E nessa visão, e nessas cabanas, além dos conhecidos, eu vi vocês. Cada um de vocês. E o Senhor hoje vai revelar no seu coração. Não eu não sou nada, mas o Espírito Santo vai tomar cada um de vocês e falar com cada um de vocês. Aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, esse fala com vocês. Aí, queridos, quando eu vi isso, o Senhor começa a revelar agora no seu coração o que o Senhor vai trazer logo depois, queridos. Deus confirma com essa palavra, para que não haja justificativas. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Oh Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Que nós não durmamos, amém? Como os demais, mas que vigiemos e sejamos sóbrios. E para que aconteça, para que você entenda que o Senhor vai revelar no seu coração hoje, que vai trazer no seu coração hoje, é espiritual. E só discerne espiritualmente. E o Senhor te diz em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 11, assim: por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas como que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas
o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, meu irmão, que a partir de agora você entenda as coisas pelo Espírito, que você não tire conclusões de sabedoria humana, daquilo que você aprendeu, que não está de conformidade com a palavra. O que você aprende é para crescimento, e tem que estar de conformidade com essa palavra. Muitos estão fazendo faculdade para ter um diploma, aleluia, glória a Deus, mas sem essa palavra, eles vão ter o ensinamento dos homens e não de Deus. O que tem hoje nas nossas faculdades? Há uma formação? Sim. Mas muitos não procuram se aprimorar nessa formação e se perdem. Outros estão lá passeando, outros estão lá para enganar os pais. Outros estão lá para usar drogas. Se reúnem para fazer rebelião, para sair no meio da rua. Aonde é o Espírito de Deus nisso? Pela uma cidadania melhor. Se não for em Deus, não tem cidadania melhor, não tem nada melhor, tem só destruição. Não se engane. Se não for a luz da palavra, nós já perdemos. Se não for espiritualmente, nenhum de nós entende mais nada. Então agora você que discerne espiritualmente as coisas de Deus, eu vou trazer a primeira cabana para vocês. Eu cheguei naquela primeira cabana, e disse aquele representante: olha, eu vim aqui buscar os meus. Ele não se aproximava de mim, ele não me deixava eu ver como ele era, ele ficava meio escondido. E eu fui entrando, e aqueles anjos numa formação, e eu não olhava muito para aquilo. Falei: Deus, ser comigo aqui, o que é isso? Eu vim aqui buscar os meus. E aquele representante, com a maior ironia, querido, com a maior falta de respeito, com o maior desrespeito, virava para mim e falava assim: se eles quiserem ir com você, pode levá-los, eu não impedirei. Quem sou eu para impedir? E eu passei por aquela pessoa e falei: Senhor, eu rejeito essas coisas. Comecei a orar ali, colocar na presença de Deus, mas falei: Senhor, me sustenta aqui, eu quero ver. Por que ele falou isso comigo, Senhor? Mas quando eu entrei lá, eu entendi. Ali estavam crentes, irmãos em Jesus Cristo, de todas as épocas que você imaginar. Era muito grande, querido. Era muito grande, mas era muito grande mesmo. E eu procurava vocês ali. Ali tinha inúmeros ministérios, tinha inúmeras congregações. E quando eu entrei e falei: Senhor, o que acontece nesse lugar? Lá não tinha nem choro nem ranger de dentes. Lá não era um inferno. Não era. Mas é muito mais triste, querido. É muito mais triste. Eu comecei a andar ali e comecei a olhar e vi milhares de camas, mas de sumir de vista assim. E eu andava entre aquelas camas e as pessoas deitadas nas camas ali. E eu temi, comecei a ficar assustado. Porque quando eu entrei lá, eu falei: Senhor, por que ele falou aquilo comigo?
E quando eu entrei lá e vi as pessoas nas camas, e olhava para elas, Deus falou comigo, olha para cada uma. E eu olhei para cada uma, irmão, eu olhei para cada um lá. Não tinha corrente prendendo os pés de ninguém. Ninguém estava acorrentado, aprisionado a nada. Nada. Ninguém estava amordaçado. Porque se você é amordaçado, como é que você vai bradar? Como é que você vai clamar o sangue de Jesus? Como é que você vai pedir uma transformação? Mas não tinha. Não tinha. E os anjos perceberam que eu tive medo. Eu falei, Senhor, o que é isso? Não tem ninguém preso. Por que esse povo está deitado nessa cama aí? Imediatamente, queridos, quando os anjos perceberam, eles mudaram já a posição. Eles já fizeram um agrupamento diferente e todos se aproximaram de mim. E como se eu sentisse eles me abraçando ali, comigo ali. Então eu me fortaleci. Eu falei, não, eu vou caminhar aqui em nome de Jesus. Eu vou caminhar aqui e vou fazer o que o Senhor me pedir aqui e vou cumprir. Eu falei, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor me trouxe sozinho aqui nesse lugar? A pior coisa que tem, queridos, é a gente não contar com o outro. O marido não poder contar com a esposa com o marido, porque há uma divisão. Você não poder contar com a igreja, porque há divisão. Você não poder contar com ninguém, porque há divisões, há problemas, há coisas que o Senhor vem repreendendo, ensinando, e Ele relata aqui. Então eu falei, Senhor, eu vou. E passei em cada cama e vendo aqueles crentes ali. Aí eu cheguei numa cama e chamei aquele crente. Por que você está dormindo aí, meu querido? Levanta daí e vamos embora comigo. E aquele crente levantou daquela cama ali e se sentou na cama. E ficou ali sentado. E abriu o olho assim, meio esquisito. Ficou olhando para mim. Mas não entendia nada que eu falava. E o tempo todo o representante me vigiando assim, ó. O tempo todo eu vi ele. Ele não podia chegar perto de mim, mas ele estava lá. Ao meu redor eram os anjos do Senhor. Passei a chamar esses irmãos. Vamos embora desse lugar. Vamos abrir os olhos. Se assentaram na beirada da cama. Outros não se levantaram, não abriram os olhos, mas sabiam que eu estava ali e sabiam quem eu era. E o interessante, queridos, que o Senhor me trouxe mais uma observação nessas pessoas. Abra o olho, meu irmão. Não havia doença em nenhum de vocês. Nenhuma doença. Vocês respiravam. Todos que eu fui lá respiravam. Nessas primeiras camas que eu cheguei. Todos respiravam, queridos. Todos estavam ali sem doença alguma, sem problema algum. Os corpos todos saudáveis. Todos muito coradinhos. Mas prostrados naquela cama. Naquelas camas. E aí eu me aprofundei mais um pouco. E ali mexendo com aquelas pessoas. E cheguei em algumas camas onde foi da mesma forma, querido. Os corpos eram saudáveis, não havia palidez nenhuma neles. Mas esses aí já estavam frios, gelados. Não respiravam, mas não tinha dano algum nos seus corpos. Eu falei, Senhor, o que é isso?
Pai, tem misericórdia. Quanto mais se afundava para dentro da cabana, e quanto mais eu rodava ali, as coisas iam piorando. Mas o Senhor se reteve em me mostrar essas 3 classes de crente, essas 3 classes de pessoas, esses 3 tipos de pessoas que estão dentro do reino. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. E Deus falou comigo, olha. E eu podia ali tocar, irmãos, eu podia ali sacudir e chamar. Eu falei, Deus, o que eu faço? E aí Deus me trouxe a primeira revelação, a primeira resposta dentro da palavra de Deus. Que você fica atento, meu irmão, para que você mude a história da palavra de Deus nessa terra, para que você seja ministro do Senhor verdadeiramente. Abra sua Bíblia comigo em Jonas. Depois de Obadias. Velho Testamento. Jonas capítulo 1. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Pai. Aí são as escrituras que revelam. São as escrituras que falam no seu coração agora. Essas palavras saem daqui e entram em você, amém? Jonas capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, fugir para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. De diante da face do Senhor, ele estava fugindo, meu irmão. No versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros, e chamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, e se deitou, e dormia um sono profundo. É assim que anda o povo de Deus. Não se importam com as outras coisas, se importam com o seu bem-estar, se importam com o que ganham, não com o outro. Não se importa com as coisas, não se importa com o reino, não se importa em orar, em buscar, em ser fiel ao reino de Deus, não importam com nada, mas vão, se escondem e dormem. O barco ia vir a pique, aqueles ali, cada um buscava o seu Deus pagão, cada um buscava da sua forma, e aquele que tinha que estar acordado, atento, feito e cumprido as coisas de Deus, se escondeu e dormia. Aqui, por causa de um homem, por causa de um só homem, ia vir a ruína de muitos, mas a ruína de milhares. Jonas colocou em risco a vida de muitos, colocou em risco o patrimônio de muitos. Aqui Deus mostra que já começou as perdas. Sabe aquilo que aqueles homens tinham, que era um barco de comércio? Sabe as suas fazendas? Sabe aquilo que eles tinham de posse? Tiveram que jogar tudo fora, tiveram que desfazer de tudo. Muitas das vezes nós, povo de Deus, não importamos com as perdas dos outros, não importamos com a perda de todo Israel, não importamos com a perda e a queda espiritual do povo de Israel. Nos importamos
importamos com tantas coisas, mas não nos importamos com as outras coisas, com o que está ao nosso redor. Não nos importamos com esposa, com marido, com filhos. Não é amar mais do que Deus, não, meu irmão. É se importar. É pagar preço, é orar e interceder. Não é no engano de Satanás que ele está colocando no coração de muitos, não. Se Abraão não fosse homem de Deus, ele cumpriria o mandamento de Deus? Abraão, eu só quero seu filho, não quero mais nada seu não. Você vai ficar com todos os gados, você vai ficar com as mulheres, você vai ficar com tudo, toda essa terra é sua. Eu te chamei você para prosperidade, não vou tirar da sua presença, da sua vida, mas o seu filho eu quero ele. Aqui não acontece nada com Jonas, porque ele estava pouco se importando com a vida dos outros. Ele sabia do seu pecado, ele sabia da sua desobediência, ele sabia da sua rebeldia, como muitos de nós hoje, enfiados naquelas cabanas lá, mortos, dormindo lá, ó, com um corpo saudável, com um corpo todo pronto para servir a Deus. Não vigia, não pratica a palavra de Deus verdadeiramente. Tem muita gente querendo praticar igual o fariseu, praticar a palavra de Deus para que o homem veja. Perdeu já, meu irmão. Pratica a palavra de Deus para que Deus veja. No dia que você começar a praticar para que Deus veja, aí é uma mudança. Aí sim o mover de Deus, aí sim a mão de Deus, aí sim as coisas acontecem. Mas quando passa para o homem, aí a perda é muito grande, queridos. Continuemos aqui em Jonas. Já se perdeu as fazendas daqueles homens. E Jonas lá dormindo. Mas o Espírito de Deus não deixa nada escondido. Sabe aquilo que se faz às escuras? Aquilo que foi lá para dentro daquele porão e se escondeu lá, veio à tona. Todo mundo ali clamando a um Deus. Cada um buscando o seu Deus. Não é diferente de hoje, né? Daquele que tinha que estar firme na rocha, buscando o seu Deus verdadeiro, para fazer mudança daqueles que buscavam um Deus que não podia fazer nada, que não podia cessar a tempestade, que não podia fazer nada. Em vez de mudar, não, dormia. E mudou muito crente hoje, está lá naquela cabana porque dorme. E aproveita enquanto você está respirando, meu irmão. Porque aquelas últimas camas que eu vi, não tinha doença nenhuma, mas também não tinha respiração. Oh Deus. Tinha alguma corrente que prendia Jonas? Tinha alguma mordaça na boca de Jonas? Tinha algum inimigo perseguindo Jonas? Não. Por que então ele estava ali? Por que então ele dormia ali? Vamos continuar no texto. Versículo 6. Jonas capítulo 1, versículo 6. Olha o versículo 5 de novo. Então temeram os marinheiros e chamavam a cada um ao seu Deus e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu a um lugar do porão e se deitou e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens dormentes? Que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disse Jonas, eles disseram: declara tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de onde e de que povo tu és? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca.
Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam aqueles homens que ele fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado, ele tinha contado toda a história para eles. E eles disseram: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levantava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Queridos, nós vamos ser assim? Vocês vão ficar ali naquelas cabanas? Crentes de várias épocas estão ali, muitos frios já. Aqui Deus mostra quando um homem não é um homem de coração reto, quando um homem é covarde, quando o ser humano é covarde. Ele assume o seu erro, mas não tem coragem de se lançar no mar. É melhor o sangue ser do outro, né, Chico? É melhor o sangue ser do outro. Vocês me lancem no mar, vocês me jogam lá. Aí vai cessar tudo, porque a culpa é minha. Por que ele mesmo se lançou? Olha, queridos, a culpa é minha, eu vou me lançar no mar, e não tem nada contra vocês, esse é o homem de Deus verdadeiro. Não, vocês me lançam no mar aí. Se acontecesse alguma coisa, ele morresse, um bicho comesse lá, ó Senhor, foi aqueles marinheiros que me lançou, viu? Eu estava pecando, mas não justificava eles terem me matado. Engraçado, né? É assim com nós, povo de Deus, é assim que anda nós, povo de Deus. Cada um levando a brasa para o seu lado, e ninguém tem coragem de trazer o texto bíblico e contar a história de verdade. Mas vamos continuar no texto. Versículo 13. Então aqueles homens remaram esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Queridos, eles não eram os crentes, eles eram os ímpios, buscavam a Deus pagãos, eram pessoas que criam naquilo. E eles ouvindo aquilo, eles falaram: o quê? O sangue desse homem sobre nós, vamos remar, nós temos força, nós somos homens do mar, vamos remar aqui, vamos tentar chegar numa ilha, vamos tentar chegar na praia, e o vento se tornar mais forte, a onda mais forte, que os empurrava para mais longe. Não era o contrário, não. Não era para o homem de Deus ser homem de Deus, a mulher de Deus ser mulher de Deus, e mudar a história dessa pregação, e mudar a história desse texto, e mudar a história de vida, e levantar daquela cabana e sair glorificando o nome do Senhor. Vamos lá. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Que é isso? Que é isso? Isso tinha que ser a palavra de Jonas e não desses homens. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Só até aqui. E cessou a fúria daquele mar, daquela onda. Quem que estava errado nessa história, meu irmão? Quem que pecava nessa história? Quem que dormia nessa história? Quem que não cumpria o mandato de Deus nessa história? Quem que não foi lá em nome do Senhor Jesus, em nome daquele que conhece todas as coisas, em nome de Deus, Criador dos céus e da terra, e fez salvar tudo, aquela cidade inteira? Estava um pouco se importando, um povo inteiro, uma cidade inteira ia ser exterminada da face da terra. Mas havia uma chance, e Deus chamou Jonas para ele levar essa palavra de mudança, de transformação. E cadê o homem de Deus? Oh, Senhor. Não tinha impedimento nenhum, queridos. Aquele homem não estava preso a nada, não. Mas sabe o que acontece? O que acontece, queridos? Satanás coloca no coração do homem o desejo do homem. Deus não faz isso, mas o desejo que está no coração do homem, Satanás enriquece ele. Satanás enriquece ele com engano. Satanás enriquece ele com obras mortas. Todo dia, sem cessar, querido, ele te acusa. Todo dia ele te acusa. Todo
Todo dia ele vai buscar coisas contra a sua vida. Todo dia. E você precisa de entender isso espiritualmente. Entenda uma coisa hoje. E eu vou te provar aqui na Bíblia. Dormir é saudável e é necessário. Enquanto nós tivermos esse corpo físico aqui, queridos, nós precisamos descansar, nós precisamos dormir. Amém? Mas nós estamos dormindo, mas ligados em Deus, ajustados com Deus, guardados no reino de Deus, prostrados ali diante do Senhor, mesmo dormindo. Se você deitar orando, você acorda orando, meu irmão. O Senhor te visita, o Senhor te mostra, o seu sono vai ser profundo, tranquilo. Então nós precisamos descansar, mas o nosso espírito tem que estar unido ao Espírito do Senhor, a Cristo, ao seu reino. Quer ver? Mateus glória a Deus. Mateus capítulo 8. Quem quer fazer vigília comigo aí? Aleluia. Porque eu falo com vocês, os filhos maiores de vocês estão fazendo a vigília lá em cima. E eu sei o que eles estão fazendo lá. De ontem para hoje, fui deitar mais de 3 horas da manhã. Deus falou assim, vem, busca minha presença. Eu fui buscar. Antes disso tinha... O que está acontecendo com as crianças lá? Eu estava participando junto com a minha esposa. Isso já era 1 hora da manhã. E nós ficamos 2 horas chorando. Seus filhos hoje estão lá em cima chorando. Não se engane. Mas foi que a graça do Senhor seja sobre eles. Que a bênção do Senhor chegou nessas crianças. Poderosamente. Que eles estão vendo. Nós vamos deixar que eles falem para vocês. E depois nós falamos o que vocês podem fazer para ver também o que eles estão vendo. Amém? Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, 23. Aqui o meu subtítulo diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Jesus dormia tranquilamente. E os seus discípulos, aproximando dele, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E no outro texto diz assim: Senhor, o Senhor não importa com nós? Nós vamos perecer e o Senhor não importa com isso? Continuando no versículo 26. E ele disse-lhes: por que temeis, ó homens de pequena fé? Então levantando, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Percebe aqui, meu irmão, que Jesus estava dormindo, totalmente diferente do sono da cabana, totalmente diferente do sono de Jonas, totalmente diferente de todas as coisas, porque ele estava ligado no trono da graça. Ele estava descansado, porque ele sabia quem o guardava, que ele sabia a mão que era sobre ele, que ele sabia que havia um Deus vivo, Pai, justo, santo. Então nós vamos perecer aí. Repara aqui que eles ficaram lá maravilhados. E você não vê nenhuma fala de Jesus, porque Jesus repreendeu o vento e o mar e voltou a dormir. Então, meu irmão, aprende a palavra de Deus. Quando você busca a presença de Deus e clama o Senhor de verdade, está anelado a Ele, é em aliança com Ele, junto com Ele, você ora, intercede, você acorda, ora, intercede, você é usado por Deus, mas você volta a ficar tranquilo, porque você sabe de quem cuida de você. Tem um problema maior do que o seu Deus, amém? Oh, Senhor. O nome do Senhor seja glorificado. Só para confirmar essa palavra aqui, se ficou alguma dúvida, Salmo capítulo 4, Salmo capítulo 3.
Salmo capítulo 3, versículo 5 diz assim. Salmo capítulo 3, versículo 5. E eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Você pode dizer um amém, querido? Amém. Eu deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmo capítulo 4, versículo 8. 4, 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Glória a Deus. Esse é o dormir saudável, esse é o dormir confiante, e não aquilo que está acontecendo lá, meu irmão, minha irmã, e não aquilo, servo que está acontecendo lá. Muitos dentro da Israel de Deus dormem para as coisas de Deus, dormem na fé, já não acreditam mais, dormem no arado, alcancei, dormem no ministério, dormem até na vida própria. Deixa a vida me levar. Dorme no culto. O que é dormir no culto, querido? É você vir e tanta coisa está na sua cabeça que você não retém a palavra. A palavra não entra dentro de você, não habita em você, porque aí você está no sono. E aí a coisa se estreitou, queridos. Porque na visão ali, ninguém saiu comigo. Nenhum dos que estavam ali saiu comigo. E me deu um abatimento, me deu uma tristeza. E ali eu comecei a ficar ali meio assustado. E logo de repente chegou o representante para mim e falou assim: ó, a sua saída é aquela lá. E eu irei com aquilo, eu fui a minha saída lá, quem cuida da minha vida é Deus, rapaz. E nesse momento os anjos já mudaram a estratégia, mudaram de posição. E quando eu voltei, eles estavam na minha frente. Eu entendi que era para mim sair. Ele falou: sai, Zé, sai que o Senhor vai te revelar. Eu entendi assim, porque ninguém falava comigo, eu não sei o representante. A sua saída é lá. E eu saí. Por isso que eu estou aqui hoje, para trazer aqui o fechamento, para trazer aqui, mostrar para você aonde nós perdemos, aonde Israel de Deus se perde. O Senhor tem misericórdia de nós. Sabe por que eu saí dali sozinho, queridos? Para poder vir falar para vocês que hoje é tempo de despertar. Que hoje é tempo de rejeitar a sonolência, que hoje é tempo de rejeitar o engano. Deus te fala: não tem corrente nenhuma nos seus pés, vocês não estão presos a nada, não tem mordaça nenhuma da boca de vocês. Qual classe de crente você quer ser, meu irmão? Qual classe de crente você quer ser? Aqueles que abriram os olhos, assentaram na cama e logo voltaram a dormir? Pede para o Senhor te despertar. Não empurra o pecado para o outro igual o Jonas fez, não. Que Deus teve que usar a boca daqueles homens para falar assim: Senhor, que esse sangue inocente não seja sobre nós. Ímpio tem que fazer um negócio desse. Muitos de nós estamos assim, querido. Deus está levantando as pedras, está falando através da boca das pedras, porque o crente dorme, porque o crente fica numa sonolência doida. Se assentaram na cama e voltaram a dormir, desperta hoje, levanta hoje. Você lembra do texto quando Jesus foi orar? Antes de ser preso ali no Getsemane? Levou Pedro, João, consigo e Tiago. E foi um pouquinho adiante orar. Quando voltou, ele achou eles fazendo o quê? Dormindo. E o Senhor acordou: olha, ora comigo um pouquinho. E por isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes. Na terceira vez, Jesus já chegou gritando com eles, sacudindo eles: olha, levanta, porque o que traz já chegou. E vocês vão ser dispersos, caçados e mortos. E ali o texto relata, querido,
depois, quando eles viram Jesus preso, sendo espancado e humilhado, eles fugiram da presença de Jesus. Eles se esconderam. Esse é o crente que dorme. Esse é o crente medroso. Esse é o crente que não cumpre. Esse é o crente que quer cumprir para o homem ver, não para Deus ver. Se levanta hoje. Esse é aqueles que sentaram na cama, abriram os olhos e voltaram a dormir. São aqueles discípulos que vê Jesus chamando, vê Jesus falando. Quando Jesus vai para a guerra, vai orar, em vez de eles estarem em intercessão, na oração, eles estavam dormindo. Jesus estava em carne e osso, não estava cansado igual eles não. Ele se sacrificou, meu irmão. Cadê seu sacrifício? Sacrifício de louvor já está difícil, se for um sacrifício maior. Se for um sacrifício maior, fica todo mundo na cabana. Acabou. Sabe aqueles que não levantaram e não abriram os olhos? Mas respiravam e tinham boa saúde? Sabe o que é aquilo, queridos? Vou trazer para você algumas coisas. Eu tive que anotar, queridos, de tão grande que foi. Aqueles que estavam ali, queridos, estavam anestesiados, estavam sedados com o veneno da serpente. E isso foi revelado num sonho. Por isso que não tem só um. Glória a Deus. É 7.000 por se dobrar nos joelhos. Mesmo que você ainda não entenda quando Deus te visita e te fala, procura discernir pelo Espírito em oração e clamor. Vem aqui, paga preço de oração e cresça. Vem aqui, aprenda com Deus e cresça. Quantas vezes eu vou ter que ir lá no seu sonho? Deus que conta, tem gente que não conta, né? Que o sonho é tão assustador que não conta, não é o sonho? Tem gente que não conta, ele não tem coragem de contar, não. Sabe esse veneno, querido, que seda, que anestesia, que essa serpente coloca? Veneno da ira, veneno da contenda, veneno da rebeldia. Cuidado, hein, rebeldes? Cuidado com a ira, irmãos. Veneno da desobediência. Isso mata o amor, isso mata a misericórdia. Isso mata, ninguém perdoa mais, não tem perdão mais, por causa desse veneno. Mas hoje, Deus quer purificar o seu sangue. Deus quer nos transformar. Isso é só a primeira cabana, são 7. Você já imaginou a 7ª cabana? Já imaginou, e Alex? Carlão? Pode pedir o Espírito Santo para te mostrar o que é a 7ª cabana. Isso é privilégio meu, não. Só que tem uma coisa, querido. Prepare-se. Porque isso é para todo Israel de Deus na terra. Esse DVD tem que sair os 7. Já orientei o sorriso ali, ó. Para chegar naqueles que estão assistindo ali, ó. Que vão assistir ali, ó. Através daquela lente ali, ó. Que vai chegar na internet, que vai chegar em muitas igrejas. Só pode ir os 7. Não pode ir 2, 1. Então não peça sorriso. Só sorriso eu quero porque eu quero levar para o fulano. Não. Só quando sair o 7. Com exceção da Jaqueline, que está lá em cima com as crianças. Então ela tem todo o direito de eu vou pegar para o sorriso, vou guardar, ela vai assistir e vai ficar retido comigo. Deus deu a forma e condição para que nós estivéssemos juntos aqui, queridos. Porque o Senhor quer curar a nós todos. Agora aqueles que estão frios ali, mesmo com os corpos intactos, mas estão frios ali sem vida, só saem dali para o juízo. Então alegre-se, Dona Maria, que o seu irmão morreu em Cristo. Ele bradou com a boca dele, ele falou com a boca dele. Falou, olha, fiquem em paz, queridos. Porque eu estou em paz, porque Jesus está comigo. Não foi assim? Então alegres. Agora e quantos que estão lá na cabana? Que você conhece, que eu conheço, que muitos de nós conhecem. E quanto aqueles que têm as suas próprias cabanas? Porque tem aqueles, queridos, que dormem, como o Senhor trouxe um dia aqui, mortos-vivos.
mortos-vivos. Estão andando e fazendo as coisas sem direção de Deus. Estão frios por dentro, estão gelados por dentro. Vivem totalmente em engano. E se eles não saírem dessas cabanas, se eles estivessem aqui, ó, Deus punha a mão neles e operava um milagre. Trazia a vida verdadeira, esquentava o corpo deles. É esse que é o problema, Deus. Nós fugimos como Jonas. Vou esconder, né? Vou esconder. Oh, me deu uma dor de barriga, Deus. Oh, Deus, eu fui lá para Queporó, estava tão escuro que eu dormi o sono igual a pedra, aí ficou lá. Tem muitos que andam na casa de Deus, mas não aram mais, não plantam mais, não colhem mais. E pior, não completam seus ministérios. Muitos dos filhos que estavam lá, de várias épocas, não completaram seus ministérios. Muitos que estavam lá naquele lugar, já não tinha calo na mão, porque não arava mais, não fazia mais nada para Deus. E olha pelas roupas, pela grife que eu vi lá, tinha muita gente com uma vida boa, não? Mas estão guardados para o juízo, onde não vai ter misericórdia, onde não vai ter justificativo. Ah, Senhor, eu quero justificar diante do Senhor. Não, eu não te conheço não. Você estava onde? Ah, você estava na cabana que meu servo te contou, né? Pois é, não tem jeito não. Oh, separa o bode das ovelhas. Prepara o seu coração. Hoje, faça uma mudança radical. Não tem problema chamar de louco, não. Não tem problema não. Mas você é louco? Sou, porque eu amo o Deus que eu sirvo. Se você, meu irmão, minha irmã, se identificou com essa palavra revelada, busque hoje o conserto, o perdão e a misericórdia. E eu confesso para todos vocês, isso aqui não foi nada arrumado nem ajeitado, meu irmão. Eu não faço nada assim. É tanto que eu já contei para vocês aqui, se o Senhor manda eu rasgar 10 vezes, fazer 10 vezes. De repente os irmãos estão aqui, eu estou querendo descer, não posso, eu estou nem sem escrever na palavra, porque Deus mandou na última hora. Várias vezes eu vim para participar da escola bíblica, eu não pude vir não. Volta aqui, Sérgio. Não é isso não. Sabe essa palavra aqui? A letrinha não é bonitinha assim não. Já estava pronta, eu tinha que fazer tudo de novo. Então não tinha nada errado não, porque Deus faz assim comigo. Vamos ficar de novo, deixa eu provar você. Oh Deus, estou aqui, estou dando tempo, segurando o tempo, eis-me aqui. Então se você se identificou, queridos, busca o perdão, a misericórdia e o conserto diante de Deus. E mais uma vez o Senhor quer provar nessa palavra. 1 Coríntios capítulo 11. Que coisa! 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Alex, por favor, bora para os elementos, pão e o vinho. Hoje é dia de concerto, hoje é dia de ceia. Os diáconos também vão ajudar aqui, já pode posicionar aqui, por favor. 1 Coríntios capítulo 11 fala sobre a ceia do Senhor, de como Ele ensinou, como deixou. Para conserto, meu irmão, para avivamento. Só os que vão distribuir. Se tiver dois aí, amém. Não quero que ninguém perca o foco, viu? Vocês estão orando aí, mas o Espírito está aqui, ó, ligado no trono da graça. Oh Senhor, Deus te chama para um avivamento, para um despertamento. Saia do seu sono. Isso implica até quando nós ceiamos, querido. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque o que eu recebi do Senhor
Vamos ler primeiro e depois vocês podem distribuir, amém? Porque o que recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice e a nova e o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E no versículo 30, diz assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos doentes, e não poucos que dormem. Se você se identificou com essa palavra, se você quer uma mudança verdadeira, se você quer servir ao Senhor verdadeiramente, de verdade, para não ser condenado, para que não venha condenação sobre você, para você discernir verdadeiramente o corpo do Senhor e o sangue do Senhor, representado num suco de uva, num pão, você que quer de verdade, você que é batizado, você que está em comunhão, você que anseia por isso, você que quer sair daquela cabana, servir de verdade, honrar o seu Deus com o seu louvor, com a sua adoração, com a sua presença, com a vontade, com o clamor, com o joelho e tudo mais que o Senhor pedir. Participa. Deixa Satanás condenar o seu coração, não. Mas se você não quer sair da cabana, se você duvida, eu respeito. Feche seus olhos. Fique à vontade na presença do seu Deus. Na hora que o irmão chegar aí, te tocar, entregar o seu cálice e o seu pão, pegue. Mas espere uns pelos outros. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos clamar, nós vamos bradar primeiro o Senhor. Depois nós vamos cear, amém? Tu és fiel, Deus, tu és bendito, Senhor. Senhor Deus, que nós possamos cumprir, ó Pai, de acordo e de conformidade com a Tua palavra, Senhor. Senhor, o que nós lemos aqui, ó Pai, aconteça em nossas vidas, ó Senhor. Ó Pai amado, seja para a memória do Teu Filho em nós, Senhor. Para o Deus amado, que todos vejam e saibam que o Senhor Jesus está em nós, que a Tua palavra está em nós. Confirma a Tua vontade e Teu querer, ó Pai, em nome de Jesus.
Senhor, fique de pé na presença do Senhor. Ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Deus amado, tem misericórdia de nós, ó Deus amado, e tira de nós essa doença, Senhor. O que traz, chega e vem, já está. Oh, Senhor. Oh, Deus. Oh, Deus. Estende o teu favor, Senhor. Estende o teu favor, Deus. Oh, Deus. Muda a história do teu povo, Senhor. Começa em nós aqui, Deus. Começa em todo aquele que crê, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, quebra essa ação do inferno, Senhor. Não há cadeias, não há correntes. Cada um está indo para ali com o coração, com vontade. Querem estar ali. E aí vão se defiando, mesmo que não há agressão no seu corpo, mas se defiam no espírito. Deus. Nós precisamos do Senhor. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quanto erro, quanta falha, perdoa, Deus. Perdoa o teu povo, Senhor. Nós possamos aprender a descansar em Ti, Deus. Só em Ti há paz e segurança, Senhor. Se não for assim, o que será de nós? Tira, Pai, aquilo que não é da Tua vontade, Senhor. Tira esse veneno, Deus. Esse veneno de ira, de contenda. Oh, Pai amado, de tantas coisas. E nisso as pessoas começam a blasfemar até contra o Teu Santo Espírito. E aí, Senhor Deus, estão frios e gelados, esperando o juízo. Olha para nós, Deus. Olha para cada um aqui, Deus. Olha, Deus. Olha para essas crianças, Deus. Oh, Senhor. Senhor, só o Senhor sabe de todas as coisas. Só o Senhor quem revela, quem transforma, quem faz acontecer, Deus. Tira agora, na autoridade do nome de Jesus. Desperta os que dormem. Desperta os que dormem. O Senhor está tirando aí o veneno, ó. Precisaria chegar a esse ponto, ó servo, ó servo. Mas aí o Senhor te limpa. Senhor, tem misericórdia daqueles que dormem, Deus, sem respiração, nem estão frios. Oh, Pai, aqueles que ainda andam do nosso meio, Deus amado, como mortos-vivos, Deus, tira, Senhor. Tira deles, ó Deus amado, para que eles possam voltar a ter fé, voltar a colocar a mão no arado, voltar a Te honrar, voltar a glorificar o Teu nome, voltar a orar, interceder, ó Deus, não se esconder, ó Deus amado, mas estar na Tua presença. Deus fala contigo que não precisa de você ser lançado ao mar. Ali foi um homem, uma nação inteira lançada ao mar. Oh, Deus. Oh, Senhor, Senhor, Senhor. Senhor Jesus, na noite que foi traído. Oh, anda lá, na noite que foi traído. Deu graças. Pega seu pão. Um pão que te traz a memória do Senhor. Representa aqui o corpo do Senhor. Foi dilacerado por vossa causa.
Ele nunca dormiu. Sempre esteve ligado. Sempre está ali. Pai, são meus. Pai, são meus. Você possa trazer isso na memória, Deus. Quando você comer esse pão, lembre-se disso. Como o seu pão. Deus, glórias a Ti, Jesus, glórias a Ti, Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor. Oh Jesus, esses açoites, esse espancamento, foi por minha causa, Senhor. Toda essa humilhação, todo esse opróbrio, Deus amado, foi por minha causa. Mas eu creio que o Senhor, oh Pai amado, vive e reina. Intercede por nós, por esse povo, Senhor. Oh Senhor, oh Senhor. Nós te amamos, Jesus. Eu te amo, Jesus. Oh Senhor, o Senhor deixou o seu reino por amor a nós. Pelas almas do mundo inteiro, Senhor. Que nós não sejamos pedras de tropeço, mas que nós sejamos aqueles que seguimos o Deus amado. Oh Senhor, que essa ceia seja totalmente diferente, ó Pai. Segura o seu cálice aí, meu irmão, minha irmã. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai. Depois de cear, queridos, tomou o cálice dizendo: esse é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciei a morte do Senhor até que Ele venha. É um suco de uva, queridos. Mas traz a memória. Lembra dali o que aconteceu. Lembra do que fizeram com o seu Salvador. Tome o cálice. Oh Deus, oh Senhor, quero te amar mais e mais, Senhor. Que você possa trazer esse hino no teu coração agora. Que essa seja a sua oração. Todos nós. Obrigado, Deus. Vosso coração, vede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito.
Senhor, ama o Senhor. Faça um hino, faça uma oração desse louvor. Creia. Saia daqui acordado, saia daqui sóbrio, saia daqui na luz, saia daqui com a cura, saia daqui com o milagre. Deus opera os seus milagres. Opera Deus, opera Deus. Já foi arrancado as presas das serpentes. Oh. Onde estão as correntes, igreja? Onde está a mordaça que, se eu não louvo, engrandece o seu Deus? Você não está preso. Você não está preso. Você está livre para adorar ao Senhor. Creia nisso. O inimigo tem a corrente na mão e quer te acorrentar. Aquele representante não tem a permissão para te acorrentar ali, irmão. Então levanta e anda. Abra os seus olhos e receba a cura. Deem as mãos. Todos nós. Você. Só o refrão. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Essa é a corrente verdadeira. É a corrente de homens e mulheres de Deus. É a corrente que te prende ao Senhor e não ao inferno. Quero te amar mais, Senhor. De novo. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Saia daqui amando o Senhor. Não se importa com mais nada, mas saia daqui amando o Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Todo mundo de mãos juntas, levante as mãos. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus continue amando Deus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Que a graça, que o favor de Deus, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Para encerrar, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Vá na paz do Senhor. Vai amando o Senhor. Vai crescendo. Não durma. Espera. Vai na graça e na paz. Amém?